pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos nos colocar diante de Jesus sacramentado, no sacrário que esteja mais próximo de nós, numa igreja, numa capela, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, hoje, dia 26 de junho, nós comemoramos a memória de São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. E com muita alegria hoje celebramos a vida deste santo. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, sobre sua vida, vamos então ler o Evangelho do dia, que está em Mateus 8, versículos de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Muito bem. Os santos padres, aqueles homens, os grandes estudiosos e santos do início da história da Igreja, eles interpretavam essa passagem da seguinte forma, ou seja, eles viam nesta cura que Nosso Senhor faz o seguinte significado: a lepra, pela sua fealdade e repugnância, pela sua facilidade de contágio, pela dificuldade da sua cura, é uma imagem impressionante do pecado. Então nós podemos ver aqui, na lepra que aquele homem tinha, o próprio pecado, E por isso todos nós que somos pecadores e somos necessitados do perdão e da graça de Deus, podemos nos ver nesse leproso. O leproso somos nós,
somos nós, que somos pecadores, que por muitas vezes negamos a Deus, por muitas vezes viramos as costas para Deus, por muitas vezes desobedecemos os seus mandamentos, a sua vontade na nossa vida. Veja, o leproso do Evangelho prostrou-se diante de Jesus com plena humildade e confiança, suplicando que o curasse. E se nós recorrermos ao Salvador com uma fé semelhante, podemos esperar com segurança a cura das misérias da nossa alma, né? E aqui nós também vemos a imagem do sacramento da penitência, porque o penitente, quando ele se ajoelha diante do sacerdote, ele se ajoelha diante de Cristo, né? Porque ali o sacerdote faz as vezes de Nosso Senhor e perdoa os pecados pelo poder que lhe foi dado através da Santa Igreja. E como que o sacramento da confissão nos faz bem? Ou seja, de colocarmos humildemente, né, humilhados diante do Senhor e dizer: Senhor, se podes, tem o poder de me limpar. Se podes, tem o poder de me fazer limpo. E quando nós confessamos os nossos pecados com sinceridade na confissão, arrependidos, com um propósito firme de não voltar a pecar, nosso Senhor nos diz: sim, né? Fica limpo. Sim, eu quero te limpar, né? E nos limpa a alma, né? Ou seja, faz a nossa alma então ficar mais branca do que a neve. Ou seja, somos purificados novamente, assim como fomos purificados no batismo, né? Então, que alegria, né? Que alegria termos este sacramento, o sacramento da confissão, né? E estamos muito perto de voltar a ter as confissões normalmente aqui na nossa paróquia, mas também na nossa arquidiocese. E vamos nos preparar bem para as confissões, né? Vamos, de fato, nos colocar diante de Deus como esse leproso, ou seja, sabendo das nossas misérias, né? Olhando para a fealdade do nosso pecado e tendo repugnância do nosso pecado, pedindo a Deus nesse sacramento: Senhor, se podes, tens o poder de me limpar, tens o poder de me curar, né? Ou seja, não há melhor maneira de cura espiritual do que o sacramento da confissão. Então, que nesses tempos ainda que nos resta para termos a confissão, que façamos um bom exame de consciência, um exame de consciência minucioso, sincero diante de Deus, e que haja de fato arrependimento dos nossos pecados, para que possamos receber a cura. Muito bem, e hoje, voltando novamente a falar de São José Maria Escrivá, esse santo que nós celebramos hoje e que eu tenho um carinho especial, porque me ensinou e me ensina muitas coisas. São José Maria, ele nasceu na Espanha, né? E foi sacerdote, né? Sacerdote secular, mas
ele, desde muito jovem, né, aos seus 16 anos, ele já sentia uma inquietação de fazer coisas grandes, de fazer algo por Deus. E disse então que na sua biografia, certa vez, ele estava à porta da sua casa, numa época de inverno, e viu um homem religioso, né? Ou seja, era um monge carmelita, que estava andando na neve com os pés descalços. E ele via aquele homem fazendo, ou seja, aquilo que era uma penitência, né? Poderia ele estar caminhando para visitar algum enfermo, para atender a confissão de alguém, ia descalços na neve. E aquilo impressionou São José Maria, o jovem José Maria. E ele pensava, ora, esse homem está fazendo algo por Deus, está se dando a Deus. E ele dizia, e eu, o que tenho feito para Deus? Né? O que tenho feito? Decidiu então entrar para o seminário, ser sacerdote, mas Deus colocava algo muito maior no seu coração, porque ele via que Deus não chamava ele somente para o sacerdócio, mas chamava ele para uma grande missão que iria alcançar todo mundo, toda a igreja. E por isso, ele que se ordenou em 1925, depois de 3 anos, ele consegue ver isso que Deus queria, ele consegue ver o Opus Dei, né, que quer dizer a obra de Deus, né? E a espiritualidade do Opus Dei, que São José Maria, ele então começou a ensinar, é que não só os religiosos, não só os monges, os padres, são chamados à santidade, mas todos são chamados à santidade universal, né? Então, São José Maria começou a difundir essa doutrina, ou seja, dizendo que todos os cristãos são chamados a se santificar no seu ambiente próprio de trabalho, ou seja, santificar a sua casa, né, o ambiente familiar, santificar o trabalho, santificar as amizades, né? Ter almas contemplativas nos afazeres. E como isso? Ou seja, oferecendo todo o trabalho, né? Oferecendo o convívio familiar, a amizade, né? Um oferecimento sobrenatural para dar glória a Deus. E o princípio disso tudo é uma profunda vida de oração, ou seja, que nos faz ter presença de Deus e nos permite então fazer tudo por causa de Deus e para Deus, para dar glória a Deus. Então São José Maria dizia, né, citando aquela passagem de São Paulo em Tessalonicenses, né, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? São José Maria, ele foi perseguido nessa época por transmitir essa doutrina, e depois, então, de quase 30 anos, a Igreja no Concílio Vaticano II vai estabelecer esse ensinamento a toda a Igreja. Ou seja, nós podemos ver que o próprio concílio nos ensina que todos nós somos chamados à santidade, né? Chamados à santidade.
Por isso, São José Maria tem uma frase que sintetiza essa doutrina dele, né? Ele dizia: queres verdadeiramente ser santo? Ele dizia: cumpre o dever de cada momento. Cumpre o dever de cada momento. Fazes o que deves e está no que fazes. Então, veja, que interessante. Cumprir o dever de cada momento, né? Fazes o que deve fazer e está naquilo que você está fazendo, né? Ou seja, é o caminho de santificação. Por isso, assim, o enfermeiro pode se santificar se ele faz o seu trabalho com amor, se vê naquele enfermo que ele cuida o próprio Cristo e oferece o seu serviço com empenho, com perfeição para dar glória a Deus. Ou o professor que, ao ensinar os seus alunos, prepara bem as suas aulas, né? E assim faz com que Deus possa ser glorificado, né? Assumindo o papel de pai, de mãe, né? Fazendo o apostolado através da amizade, né? E assim difundindo a santidade no mundo. Esse foi o grande papel de São José Maria Escrivá, e ainda hoje, né, o Opus Dei, a obra de Deus, difunde esse ensinamento, que devemos ser santos, todos nós, né? E São José Maria dizia que o único fracasso verdadeiro da nossa vida é não alcançar a santidade, não buscar a santidade. Ou seja, se não buscamos a santidade, não ganharemos o céu, a eternidade, e por isso fracassamos. E que nós nos decidamos verdadeiramente a uma vida de santidade, a começar por buscar a amizade com Deus na oração e nos sacramentos, e fazendo da nossa vida, dos nossos afazeres, um louvor a Deus, e que possamos transmitir a nossa fé no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nas nossas amizades, dentro de casa, onde nós estivermos. Que São José Maria, então, nos ajude nesse grande itinerário até o céu. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua graça para que possamos colocar em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço pela companhia de vocês e, se não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos, ajudando então a cada um deles a serem divulgados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.